Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 86. Lily se sentou no sofá, seu olhar fixo na porta da cozinha. Dentro da cozinha, Sophie estava fazendo um macarrão quando ouviu a voz de Arnold atrás dela. Me deixe fazê-lo. Arnold caminhou até Sophie, estendendo a mão para pegar as bonecas de cozinha dela. Olhando para a figura de Arnold, Sophie perguntou confusa, por que você entrou? Arnold colocou as cebolinhas picadas na panela enquanto respondia à pergunta de Sophie, não é seguro lá fora. Desde que David fez isso, o olhar daquela garota, Lily, havia mudado, e agora, parecia que ela estava flertando com ele. Se ele ficar do lado de fora por mais alguns minutos, quem sabe o que aquela garota poderia fazer? Arnold suspirou com o pensamento. Sophie expressou a expressão de Arnold e se mudou dele, inclinando-se mais perto de seu ouvido, ela sussurrou, marido, aquela garota Lily realmente parece ter alguns problemas. Ela se virou para mim e disse que queria comer meu macarrão. Arnold virou a cabeça, prestou a dizer algo, mas seus olhos vislumbraram uma figura parada do lado de fora da porta. Seu coração deu um pulo e, calmamente, ele manteve suavemente o mangá de Sophie, sinalizando para que ela olhasse para fora. Sophie parecia confusa, mas quando viu a figura do lado de fora da porta, quase ficou com medo. Esposa, você deveria continuar cozinhando. Lily quer comer o que você faz, disse Arnold, dando seu lugar a Sophie. Sophie concordou e assumiu o papel de chefe. Enquanto isso, Lily ficou do lado de fora da cozinha, ouvindo por apenas alguns segundos. Ela não sabia que alguém lá dentro poderia vê-la. Depois de não ouvir nenhuma informação útil, ela se virou e saiu pela porta da cozinha. Estrondo! David, mastigando suas sementes de girassol, inspirou o zumbi pegar o rastro fugaz de Brian e dar um soco nele, fazendo Brian voar contra a parede na próxima. O impacto criou uma marca profunda na parede. Essa cara realmente não sabe se adaptar. David suspirou enquanto jogava as cascas de sementes de girassol na lata de lixo que havia trazido. Dani, que estava lutando contra o zumbi, notou o comportamento descontraído de David e o fato de ele ter uma cadeira para sentar. Por que David estava tão relaxado? Assim que Dani olhou para David, o zumbi à sua frente atacou rapidamente e Dani rapidamente se esquivou do ataque. Caramba! Frustrado com as roupas rasgadas, Dani franziu a testa. Ele olhou para o zumbi e silenciosamente puxou um cristal do bolso, engolindo-o diretamente. No momento seguinte, quando ele se moveu novamente, sua velocidade foi várias vezes mais rápida que a de uma pessoa comum. David observou as ações de Dani e a projeção de uma sobrancelha. Nada mal, essa velocidade é impressionante. Então ele viu Dani já atrás do pescoço do zumbi. Dani removeu uma faca e segurou-a contra o pescoço do zumbi, seus lábios se moveram levemente. No segundo seguinte, a cabeça do zumbi rolou e caiu no chão. David se declarou da cadeira e informou Dani que iria extrair o cristal da cabeça do zumbi. Ele abriu um portal espacial e entrou. Ele apareceu ao lado de Dani. David estendeu a mão e pegou o cristal primeiro enquanto Dani se concentrava em abrir a testa do zumbi. O sorriso de Dani congelou quando viu o cristal sendo levado de repente. Ele se virou para olhar a posição anterior de David e então falou com David ao lado dele. Eu lidei com esse zumbi, devolva-me o cristal, disse Dani, estendendo a mão para David. No entanto, David armazenou silenciosamente o cristal em seu armazenamento espacial. Você obteve um cristal de nível médio, acerto crítico X100 em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais de nível médio. Acho que você deveria dar uma olhada. Atributo:
Mutação de aranha. David sorriu satisfatoriamente com o atributo Spider Mutation. No entanto, Dani ficou muito descontente com aquele sorriso. Antes que Dani pudesse terminar a frase, David interrompeu. Você não estava me protegendo agora. Protegendo você. Dani ficou surpreso. Era verdade que ele havia dito isso antes. Mas o que isso tem a ver com o cristal? David continuou. Já que você estava me protegendo, o cristal deveria ser entregue a mim por direito. Ao ouvir isso, Dani ficou pasmo. Droga, ele caiu nessa. David olhou para a expressão sombria de Dani, sorriu e tirou um cristal de baixo nível, entregando-o a Dani. Considere esta taxa de proteção. Trocar um cristal de nível médio por um de nível baixo? Dani contraiu os lábios. Vendo o olhar desdenhoso de Dani, David franziu a testa. Tudo bem, vou retirar. Ele estava prestes a recuperar o cristal de baixo nível. Dani rapidamente estendeu a mão e pegou o cristal de David. Eu nunca disse que não queria. Um cristal de baixo nível era melhor que nada. Dani suspirou impotente enquanto segurava o cristal de baixo nível na mão. Ei, comida! Duke se aproximou com uma expressão irritada. Ele tinha acabado de perder uma jaqueta e agora, se não conseguisse recuperar sua comida, como sobreviveria neste mundo apocalíptico? Para sua surpresa, David apenas olhou para ele e disse, comida? Quanto você vai pagar por ela? Duke franziu a testa e disse, devolva-me tudo o que estava na loja agora há pouco. Ao ouvir isso, David esfregou o queixo e ponderou por um momento. Bem, o preço pode ser bem alto. Preço? Duke ficou chocado. Para começar, não era seu. Como você ousa falar sobre o preço comigo? David sorriu levemente. Bem, também não era seu, mas uma vez em minha posse, naturalmente se torna meu, certo? Com essas palavras, David olhou para Duke hesitante. Ele estava com as mãos nos bolsos e acrescentou, no entanto, vejo que você não tem dinheiro no momento. Posso lhe dar uma maneira de ter um lugar para morar e comida para comer. Que tal? Um lugar para morar e comida para comer. Duke olhou para essa pessoa astuta à sua frente. Ele poderia realmente oferecer condições tão boas? Duke olhou para David com uma mistura de crença e dúvida e perguntou, quais são as condições? David olhou para Duke e sorriu. Este foi o momento em que ele precisava de mão de obra. Lily e Brian já estavam em um estágio não confiável, e Brian apareceu hoje para fazê-lo acreditar nele. Capítulo 87. Quanto ao que Brian e Lily estavam pensando, David não sabia. Mas enquanto suas ações fossem rigorosas para sua equipe, ele os eliminaria sem hesitação. Com esses pensamentos em mente, David olhou para Duke. A seus olhos, Duke era como um bebê recém-nascido, apenas começando a entender e navegar neste mundo. Não seria difícil trazer alguém sob sua proteção. Os lábios de David se curvaram levemente quando ele disse, trabalhe para mim. Duke ficou atordoado, imaginando o que isso faria. Ele estava prestes a dizer algo quando David o antecipou, acrescentando, claro, se você não estiver disposto, sugiro que vá alimentar os zumbis agora mesmo. Essas palavras atingiram Duke, e seu rosto ficou sombrio. Eu posso sobreviver sem essas substâncias, ele queria dizer. Ele acreditava que ainda conseguiria. No entanto, ao olhar ao redor dos prédios ao redor, ele tremeu. Após uma batalha recente, ele percebeu um pouco o poder dos zumbis. Quando ele olhou para dentro dos prédios, ele engoliu em seco. A fumaça enchia o ar, e apenas uma lamparina tremeluzente iluminava a cena. Dentro dos prédios, muitos olhares estavam fixos nos quatro, como se estivessem observando uma presa, esperando o momento certo para atacar. Esses olhos eram altos e baixos. Duke girou em círculo e descobriu que tinha armas, o que lhe permitiu lutar contra os zumbis. No entanto, mesmo os zumbis de nível mais baixo, se houvesse um número suficiente deles, acabariam por dominá-lo.
Ele certamente morreria aqui. Você já se decidiu? David disse, e com um pensamento, um veículo foi convocado de seu depósito, aparecendo diante deles. Um carro! Duke exclamou. Vendo isso, Dani e Brian já haviam entrado no carro. Com base na experiência anterior, Dani sabia que quando David trazia um carro, isso faria com que eles escapassem. David olhou para Duke sem responder. Ele simplesmente olhou a hora, esperando pela resposta de Duke. Assim que o carro apareceu, os zumbis ao redor se agitaram, como se fossem atacar. Se Duke não respondesse em 3 segundos, David entraria no carro e iria embora, e zumbis incontáveis surgiriam. Duke sem dúvida se tornaria um deles. Observando os segundos em seu relógio, David silenciosamente fez uma contagem regressiva em sua mente, 3, 2, 1. No momento em que alcançou 1 em sua mente, Duke vacilou. Tudo bem, disse ele com os dentes cerrados, cerrando o punho. No final, ele se comprometeu. David acenou com a cabeça, virou-se e entrou rapidamente no carro. Rugido! Assim que David entrou no carro, hordas de zumbis avançam. Zumbis incontáveis, jovens e velhos, mesmo aqueles tão jovens quanto crianças, atacaram. David disse para Duke, pare de ficar aí. Entre no carro. Com isso, David ligou rapidamente o carro, com o motor rugindo. No momento em que o carro começou a se mover, Duke agarrou-o e saltou. Ele segurou o exterior do veículo, com a mão de um zumbi agarrando firmemente suas roupas. Droga, minhas roupas foram estragadas antes. Elas não podem ser estragadas de novo. Se eles estivessem arruinados, ele não teria mais nada para vestir. Duke pegou sua espada e cortou decisivamente a mão do zumbi que havia agarrado suas roupas. Mas no instante, antes que ele pudesse entrar no carro, mais e mais zumbis avançaram, agarrando suas roupas mais uma vez. Droga! Não há fim para isso. Duke cerrou os dentes e tirou a camisa diretamente. Aqui, leve tudo se quiser. Os zumbis agarraram suas roupas, perdendo o equilíbrio e caindo para trás. Aproveitando a oportunidade, Duke não hesitou e entrou rapidamente no carro. Acho que você deveria dar uma olhada. Bang! Ele rapidamente fechou a porta. Baque! Um braço de um zumbi caiu no carro. Tão persistente. Duke estremeceu, agarrando o braço e olhou com desdém para o braço no chão. David, sentado no banco do motorista, olhou para ele pelo espelho retrovisor antes de se concentrar na direção. David rapidamente pisou no acelerador e, em 1 hora, eles estavam de volta ao andar de baixo. Depois de sair do carro, David usou sua mente para recuperá-lo e guardá-lo na vaga. Esfregando o braço, Duke olhou para o prédio à sua frente. Isso é, antes que ele pudesse terminar a frase, David e os outros já tinham começado a caminhar em direção ao prédio. Duke rapidamente se moveu e os sons. Quando David chegou à porta do quarto de Arnold, lembrou-se de algo e se virou para olhar para Dani. Por que você está me seguindo? Dani falou, com as mãos nos bolsos. Estou aqui apenas para proteger você, não estou. Desconfiado, David murmurou para si mesmo, você não deveria entrar, apenas saia rapidamente. Dito isso, ele bateu na porta. Sou eu. Passos puderam ser ouvidos lá dentro e logo Arnold abriu a porta. Davi. Os olhos de Arnold brilharam e, quando ele virou a cabeça, viu Dani seguindo David, assim como Duke com os braços nus. Entre, David disse calmamente. Duke se moveu rapidamente e foi o primeiro a entrar. Brian estava perto. Quando Dani estava prestes a entrar, David entrou na frente dele, sem hesitar, fechou a porta. Dani olhou para a porta fechada à sua frente e ficou impotente. Bastante vigilante. Ele suspirou e se virou para sair. Assim que ele se virou, seu bolso zumbiu. Ele pegou o telefone e atendeu impacientemente a ligação de Mônica. Mônica, o que houve? Está feito.
Mônica disse friamente. Houve um rugido de zumbi do outro lado da linha, mas parou abruptamente depois de apenas 2 segundos. Enquanto Dani falava, ele avançou. Está feito, mas falhou. Dentro da sala, quando Lily escolheu a comoção, ela largou os achis e olhou para cima. No entanto, seu primeiro olhar não foi para Brian, mas sim para o Duque sem camisa. Duque era claramente alguém que se exercitava regularmente. Quer fossem os músculos do peito ou dos abdominais, não havia flacidez em seu corpo. Tal físico faria qualquer garota se maravilhar com sua perfeição. Lily engoliu nervosamente. Ela ficou cativada pela visão, mesmo David não percebeu a maneira como ela estava observando. Depois de 2 segundos, ela acordou. Em vez disso, ela se disse e caminhou na direção a Brian, entrelaçando o braço com o dele, e repreendeu. Você, aonde você foi hoje? Acordei e não consegui te encontrar em lugar nenhum. Capítulo 88. Lily parecia estar segurando o braço de Brian, mas seu olhar olhou secretamente para Duke ao lado deles. Por outro lado, Duke não poderia deixar de ficar arrepiado quando acidentalmente fez contato visual com Lily. Não era bom ser olhado sem camisa. Ele então olhou para David e disse, sobre isso. Antes que você pudesse terminar a frase, David mandou-se em uma cadeira próxima e perguntou a Brian, quando você saiu, não disse nada para sua namorada. David enfatizou intencionalmente as palavras sua namorada para lembrar a Lily que ela era namorada de Brian. Como esperava, quando Lily ouviu essas palavras, seu rosto escureceu imediatamente. Ela instintivamente abaixou a cabeça e explicou apressadamente, eu lembrei agora. Brian me contornou antes, eu só esqueci. Suas palavras fizeram Brian engolir as palavras que estavam na ponta da língua. É assim mesmo? David olhou para Brian, cuja expressão havia mudado, e concordou. Naquele momento, a atmosfera na sala congelou por um momento. David falou primeiro, bem. Desde então, você leva sua namorada e descansa. Lily olhou para David e disse apressadamente, David, tenho uma coisa que quero te perguntar. Enquanto ela falava, ela começou a andar para frente. E enquanto caminhava, inclinava-se propositadamente para a posição de Duque, com interesse em puras. David se declarou, e assim que Lily fingiu torcer o tornozelo, ele se posicionou bem na frente de Duque. Lily olhou e rapidamente se endireitou. Ela torceu o pé com força, cortando uma dor aguda no tornozelo. Lily falou de dor e caiu no chão. Ai! Lily deitou no chão, franzindo a testa enquanto tocava o tornozelo. Lily, você está bem? Brian rapidamente se mudou e ajudou a se levantar. David trocou um olhar com Arnold, e Arnold foi até a porta, olhando cautelosamente para fora pela fresta. SH. Arnold levou o dedo indicador aos lábios. As pessoas na sala viram o gesto de Arnold e fecharam a boca, se acalmaram. Pelo olho mágico, ele viu zumbis se reunindo do lado de fora. Embora a maioria dos zumbis tivesse visão ruim, sua audição era extremamente sensível. Gemido, os zumbis vagavam sem rumo, ocasionalmente torcendo a cabeça. Quando olharam nessa direção, Arnold rapidamente se agachou para evitar que os zumbis vissem seus olhos pelo olho mágico. Lily cobriu o tornozelo, o suor frio escorrendo lentamente pela testa. Ela olhou para cima e olhou para David, incapaz de deixar de bufar. Só por causa daquele bufo, o silêncio que estava prestes a reinar fora da sala desapareceu. No momento seguinte, um ruído súbito irrompeu. Bang! As costas de Arnold bateram na porta e, com o som, ele sentiu um empurrão por trás. Algo estava batendo na porta do lado de fora. Bang! 3 batidas consecutivas na porta deixaram todos na sala nervosa. David estava calmo, sentado na cadeira, seu olhar constantemente observando a expressão facial de Lily. Quando Lily olhou para ele, ele achou divertido como o rosto dela alternava entre corar e proteger. Essa garota ainda era muito jovem.
O lado de fora da porta se acalmou e Arnold relaxou a tensão que carregava contra a porta. No entanto, ele não saiu da porta. Ele continuou encostado nela, com medo de que os zumbis pudessem surpreendê-los. Se os zumbis invadissem a sala, ela seria inutilizada. Lily olhou para Arnold encostado na porta, hesitou por um momento e seus olhos piscaram. Quando ela estava prestes a dizer algo, a mão de David se moveu levemente e sibilou, uma lâmina espacial firmemente pressionada contra sua garganta. Acho que você deveria dar uma olhada. Gorgolejo. Lily olhou para sua garganta, nervosamente engoliu um bocado de saliva. Ela virou a cabeça e encontrou o olhar de David. David apoiou o queixo com uma das mãos e segurou a lâmina espacial com a outra. Se Lily ousasse fazer mais barulho neste momento, David não hesitaria em eliminá-la. Lily estava nos braços de Brian, e ele baixou o olhar para ver a lâmina espacial de David. A mão de Lily liberta com força as roupas de Brian. Brian olhou com calma, sem qualquer fato. Caramba! Lily cerrou os dentes com força e, em um instante, mostrou abertamente sua raiva na frente de David. Do lado de fora da sala, um zumbi encostado na porta, sua cabeça convenientemente evitando o olho mágico. Ele funcionou confuso, então estendeu a mão e bateu na porta à sua frente. Quando não houve resposta, clamou-se e saiu. À noite, Brian e Lily tinham acabado de voltar para o quarto quando Lily atraiu o olhar ressentido e encarou Brian. O que está errado? Brian perguntou. Por que você não me ajudou quando ficou aí parado? As palavras de Lily carregavam uma pitada de raiva. Ela não esperava que David segurasse a lâmina espacial contra ela na frente de Brian. Naquele momento, ela sentiu a proximidade da morte. O que deixou ainda mais irritado foi que Brian não disse uma palavra durante todo o incidente. Ele apenas ficou ali, deixando David manipulando. Se isso vazasse, como ela, Lily, poderia enfrentar os outros. Olhando para a raiva de Lily, Brian sorriu levemente, estendeu a mão e esfregou sua cabeça e explicou suavemente, se nós dois fôssemos expostos, não ganharíamos nenhuma vantagem na frente de David, não importa o que acontecesse. Recursos, até nossas vidas estariam em perigo. Eu estava tentando criar uma ilusão para David, para fazê-lo baixar a guarda contra mim. Dessa forma, sempre posso encontrar uma oportunidade. Ao ouvir a explicação de Brian, Lily ficou em silêncio por um momento e depois concordou. Ela admitiu que as palavras de Brian fizeram sentido. Se ambos revelassem suas verdadeiras identidades na frente de David, era altamente provável que fossem completamente eliminados. Eles estavam disfarçados até hoje e tinham que garantir que pelo menos uma pessoa pudesse continuar a missão. Esse David é tão desprezível. Lily fez uma pausa e esfregou o braço, falando ferozmente. Brian enviou novamente. David pode ser arrogante, mas logo essa arrogância será nossa. Agora que sabia que David suspeitava dos dois, Brian não estava preocupado. Ele sabia que ainda tinha um no mangá, que era Sally. Lily estava bem ciente do relacionamento de David e Sally, embora Sally fosse uma esper de nível 3 baseadas em inspiradas. Contanto que ela usasse algumas estratégias, ela poderia facilmente manipular Sally. A decepção era uma tática essencial na mente de Brian, e ele tinha muitos truques na manga. Infelizmente, ele não os usou no lugar certo. Mas antes de usar essa estratégia novamente, Brian planejou apresentar a David um novo jogo. Capítulo 89. Este jogo é muito simples, é sobre violência doméstica. Ele planeja reconquistar a confiança de David mais uma vez por meio de Lily, embora saiba que David está cheio de suspeitas em relação a eles. Mas e se os dois unirem forças para encerrar uma peça trágica? Brian conseguiu suas ideias com Lily e garantiu a ela que não seria muito difícil se eles começassem a atuar. No entanto, assim que Lily surgiu nos abundantes recursos de David, ela sentiu. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir esses suprimentos. Olhando para o relógio, Brian sabia que não deveria perder mais tempo.
Desta vez, ele focou seu alvo no recém-chegado duque. Para tornar o ato mais convincente, eles intencionalmente fizeram algum ruído na sala. Lily até derramou algumas lágrimas. Feito tudo isso, já era tarde da noite. Abrindo a porta e entrando no corredor, Brian se moveu silenciosamente para o quarto de Duque. Quando ele ouviu apenas um ronco fraco lá dentro, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele então pegou um fio e inseriu habilmente na fechadura. Ao mesmo tempo, coloque uma toalha na maçaneta para evitar qualquer barulho ao abrir a porta e assustar Duque. Depois que a porta foi destrancada, Brian sinalizou para Lily, que suspirou e entrou furtivamente no quarto de Duque. A noite passou rapidamente e na manhã seguinte Brian acordou cedo, sabendo que um bom show estava para começar. Ele entrou no quarto, bebeu um copo d'água e terminou de um só gole. Ao mesmo tempo, ele deu algumas batidas na porta do lado de fora. Ele transmitiu, largou o copo e caminhou em direção à porta. Sem hesitar, ele se abriu porque sabia que era Lily batendo. Na verdade, quando Brian abriu a porta, Lily ficou desordenada. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e seu rosto parecia inchado, evocando um sentimento de pena. Tudo isso foi combinado anteriormente por Brian. Satisfeito, ele concordou e transferiu Lily até o quarto de Arnold. O que está conectado? David, que foi chamado por Brian ao quarto de Arnold, sentou-se em uma cadeira, observando Lily chorando baixinho no sofá, e perguntou. Dentro da sala, Duque parecia perplexo, observando a cena. Lily fungou, virou-se para Duque e disse, trêmula, eu só, entrei no quarto errado. Ele. Antes que Lily pudesse terminar a frase, o olhar de todos se voltou para Duque. Duque explicou apressadamente, não, quando acordei, ela já estava na minha cama e ele não terminou o resto da frase. Ontem à noite, Duque notou que David colocou uma garrafa de coquetel em sua comida. Para Duque, era como uma bebida normal que não o deixava bêbado. Ele só havia consumido 2 garrafas antes de adormecer. Mas quando acordou no dia seguinte, encontrou outra pessoa em sua cama. Essa pessoa era Lily, e ela estava completamente nua. O que o surpreendeu ainda mais foi que quando Lily chegou ontem à noite, ele não sentiu nada. Quando Lily estava prestes a se mover, ele rapidamente cobriu o corpo dela com o cobertor e imediatamente pulou da cama. Ainda mais chocante foi o fato de ele ter ficado apenas com a cueca. Ele não tinha tirado a roupa ontem à noite. No momento em que ele sentiu que algo havia distorcido sua percepção, Lily concordou. Depois que Lily concordou e disse algumas palavras para ele entre lágrimas, ela saiu correndo antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Em vez disso, ele foi chamado por David, levando a situação atual. Duque franziu a testa e encontrou o olhar de David. Irmão, eu realmente não fiz isso. Minha cueca ainda está vestida, e se algo assim acontecesse, a roupa precisaria sair, eu não sou esse tipo de pessoa. David olhou para a expressão de Duque. Nesse momento, ele acreditou ainda mais em Duque. Quanto a Lily, um pensamento sobre o interesse de Lily de ontem passou por sua mente. Então David se declarou, foi até Duque e colocou o braço em volta de seu ombro, levando-o para o lado. Você realmente não. Ele não terminou a frase antes de Duque explicar, eu realmente não fiz isso. David enviou desamparado e disse, eu estava perguntando se você realmente não entrou. Duque hesitou por um momento e balançou a cabeça. Não ouvi um único som. David baixou o olhar, ponderou por um momento e deu uma tapinha no ombro de Duque. Eu entendo. Virando-se, David olhou para Lily e disse calmamente, você pode voltar agora. Acho que você deveria dar uma olhada. Lily agarrou suas roupas com força e cerrou os dentes, olhando para David. Quando David encontrou o olhar de Lily, ele não conseguiu deixá-lo sorrir. Então, ele se moveu com as mãos nos bolsos e se abaixou, olhando para Lily. Lily afirmou que Duque colocou as mãos nela, mas não havia obstáculos visíveis em seu corpo. Independentemente disso,
Lily não resistiria? David olhou para a clavícula de Lily por alguns segundos, e Lily deixou apressadamente suas roupas para cobrir a clavícula. David! O que você está olhando? Lily disse nervosamente. David se endireitou e disse, esses pequenos truques podem funcionar com outras pessoas, mas para mim, você deveria desistir. Brian, aceite-a de volta. Se pelo fato de Lily não ser uma pessoa do tipo curativo, David não teria deixado ficar até agora. Lily hesitou por um momento, depois olhou para Brian, que reagiu da mesma forma. Ele não esperava que seu plano secreto e perfeito fosse descoberto por David tão rapidamente. Desamparado, ele só conseguiu fingir que estava com raiva, olhou feio para Duke e saiu com Lily. David, isso é realmente uma coisa certa a fazer? Duke se mudou e perguntou. David sentou-se, esfregando as juntas dos dedos. Ela merece as consequências, disse David com um sorriso. Duke suspirou e sentou-se casualmente ao lado de David. Eu sou muito jovem? Essas meninas são muito mais intrigantes do que eu. Ao terminar de falar, ele virou a cabeça e olhou para os outros que o encaravam. O que eu disse é tudo verdade. David expressou, manifestou-se, sem dizer uma palavra, voltou para seu quarto. Duke ficou na casa de Arnold e começou a conversar com Arnold. À noite, David de repente abriu os olhos ao ouvir um som. O som veio do andar de cima. Não deveria haver ninguém lá em cima. David! O que foi esse agora? Sally abriu os olhos, esfregou-os e endireitou-se. Vendo David sentado ali sem responder, quando ela estava prestes a falar novamente, David agarrou a mão dela. Ao mesmo tempo, sons de batidas vieram do andar de cima mais uma vez, seguidos pelo som de coisas caindo. Não, claramente havia alguém lá em cima. David ficou tenso. Ele soltou a mão de Sally, descobriu os lençóis e convocou sua armadura, preparando-se para subir e ver o que estava acontecendo. Davi. Sally agarrou a mão dele e franziu as sobrancelhas. David virou a cabeça, acariciou a cabeça de Sally, soltou a mão dela e segurou-a na palma da mão. Espere por mim aqui, ok? Já volto. Antes que Sally pudesse responder, David saiu da sala, agarrando Little Black que estava dormindo e saindo. Assim que David saiu, a melhoria lá em cima tornou-se ainda mais frequente. O corpo de Sally formigou e ela se cobriu com força com os lençóis. Miau. Cola pulou na cama, pisando nos lençóis e caminhou lentamente até o lado de Sally. Olhou para Sally, depois se virou e deitou-se ao lado dela. Olhando para a Cola, Sally acariciou-o gentilmente, como se dissesse a Cola para não ter medo porque ela estava ali. Não se preocupe, vou monitorá-lo, não importa o que aconteça. Dizendo isso, Sally abraçou Cola nos braços. Depois que David saiu, Little Black abriu os olhos sonolentos, percebendo que estava sendo carregado por David, e soltou um murmúrio. Parecia uma sinceridade, mas também um sinal de felicidade. Vendo Little Black acordado, David gentilmente o largou. David segurou uma espada de batalha de liga leve na mão e foi até a sala do andar de cima. Assim que chegou ao quarto, um grito veio de dentro. David ouviu o som e franziu a testa. Capítulo 90. Desapareça. No momento em que David estava contemplando, gritos ecoaram mais uma vez dentro da sala. Pouco depois, os grunhidos baixos puderam ser ouvidos na escada. Os zumbis chegaram. Pequeno Preto. David se agachou ao lado de Little Black, dando tapinhas na parte traseira do cachorro, e iniciou para a escada. Vou deixar essas coisas para você. Com isso, Little Black latiu e caminhou lentamente em direção à escada. Quando Little Black chegou às escadas, olhou para os zumbis que se aproximavam e soltavam uma boca cheia de chamas sem hesitação. Enquanto isso, David encostou-se na porta, segurando uma espada de batalha de aço na mão.
Ele balançou a espada enquanto ouvia a comoção dentro da sala. Logo, a voz de Lily parecia abafada, seguida pelo som de algo sendo tocado no chão. Depois de um tempo, os gritos puderam ser ouvidos vindos da sala. Ocasionalmente, alguns zumbis subiam pela sacada. No entanto, eles eram todos zumbis de baixo nível, e David rapidamente lidou com eles usando sua lâmina espacial. Meia hora depois, clique. Assim que David terminou de lidar com um zumbi, a porta atrás dele se abriu de repente. Brian saiu de dentro e sua visão periférica avistou David, fazendo-o rir levemente. Mas rapidamente ele escondeu o sorriso e o substituiu por uma fria sensação de raiva. Ele se virou para olhar para David, preparando-se para dizer alguma coisa. David! Antes que ele pudesse terminar a frase, o olhar de David passou por ele, em direção à sala. A sala estava um caos, com tudo que antes estava bem arrumado agora espalhado pelo chão. Vários itens aleatórios estavam espalhados. A única figura estava firmemente amarrada com cordas, sentada no chão. Sua boca estava tapada com um pano. O cabelo de Lily estava uma bagunça e havia até hematomas em seu corpo, dando-lhe uma aparência desgrenhada. Ela virou a cabeça e viu a figura de David. Choramingar! Seus olhos brilharam e ela rastejou em direção à porta com grande dificuldade. David desviou o olhar, pousando em Brian. Ele disse calmamente, cuide disso. Com isso, David se virou e saiu. Essa. Lily, vendo David sair, lutou para se levantar. Ela deu um passo à frente, mas suas pernas cederam e ela caiu no chão novamente. Observando David se afastar, Brian correu para apoiar Lily, que estava com dor. Por que esse truque não funcionou? Lily disse com uma expressão fria. Para fazer David acreditar, ela até infligiu alguns danos a si mesma. Ela pensou que isso faria David realmente acreditar nela. Mas ela nunca esperou que ele fosse tão cruel e deixasse Brian cuidar disso. Ele realmente é um cara imperdoável. Brian também parecia indefeso. Desta vez, eles suportaram todo o sofrimento por nada. Clique. David voltou, trancando a porta. David, o que aconteceu lá em cima? Sally olhou para David com cautela e perguntou. David declarou uma frase do cobertor e deitou-se. Antes de fechar os olhos, ele notou a cola na mesa de cabeceira e estendeu a mão para abraçar Sally. Com uma mão acariciando suavemente as costas de Sally e a outra acariciando sua cabeça, ele sussurrou, não é nada, apenas dois gatos brincando lá em cima e atraindo zumbis. Ao ouvir as palavras de David, Sally quase acreditou. Ela murmurou concordando e fechou os olhos na suave canção de ninar da voz de David. Ao mesmo tempo, imagens do que acabavam de acontecer entre eles se repetiam em sua mente. Ele não poderia deixá-los sentir pena deles. Eles planejaram e conspiraram incansavelmente, mas no final foi tudo em vão. Eles trouxeram tudo para si mesmos. David nunca teve muita atenção por pessoas como Brian e Lily. Aos seus olhos, são apenas duas figuras palhaçadas. A razão pela qual David os manteve por perto foi para ver que outros truques eles tinham no mangá. Talvez continuemos a inventar esquemas melodramáticos e atos de alto sacrifício. Isso seria muito divertido para David. Depois que um leve sorriso apareceu em seu rosto, David começou a adormecer. No dia seguinte, quando David estava prestes a sair com Duke, eles passaram pelo quarto de Arnold e David ouviram uma briga de voz vinda de dentro. Apesar de ser silencioso, a capacidade auditiva de David superava a de uma pessoa comum. Só precisa de um hoje? Arnold ficou surpreso, mas ainda assim entregou a Brian uma porção de comida. Embora ele tenha se aposentado do serviço militar, ele ainda conseguiu detectar um leve cheiro de sangue vindo de Brian. Obrigado, disse Brian, expressando sua gratidão, e saiu da sala com a comida. Quando ele saiu pela porta, David e Duke já haviam saído. Se ele olhasse para o corredor agora, ainda poderia ver David e Duke, com Little Black seguindo atrás deles.
Mano, esse é o cachorro que você criou? Por que é tão grande? Duke olhou para Little Black, levantando uma questão. Ele tinha visto grandes raças de cães em sua vida, mas o cachorro de David parecia ter sofrido uma mutação ou algo assim. Antes que David pudesse responder, um zumbi avançou na direção a Duke. Rugido! O zumbi abriu a boca, pronto para morder Duke. Acho que você deveria dar uma olhada. Duke estava prestes a lançar sua longa espada para frente. De repente, uma chama de fogo foi mais rápida que a espada, transformando o zumbido à sua frente em cinzas. Que diabos? Duke olhou para Little Black com espanto. De jeito nenhum, esse cachorro é tão poderoso. Esta chama realmente incinerou o zumbi, deixando apenas restos cristalizados. Duke estava animado, seus olhos brilhando enquanto observava Little Black de cima a baixo. Enquanto isso, Pretinho, sob seu escrutínio, exibe uma expressão orgulhosa na cara de cachorro. Observando a interação entre Duke e Little Black, David balançou a cabeça, desamparado. Ele pegou os restos cristalizados e os armazenou em seu armazenamento espacial. Você obteve um cristal primário, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais primários. Atributos: nenhum. Um leve sorriso apareceu no rosto de David, mas no momento seguinte o som da notificação do sistema soou novamente. Jim. Missão: armazenar cristais. Falta um mês até o primeiro grande surto de zumbis. Por favor, colete cristais mutantes e forme sua própria equipe durante o tempo restante. Todos os recursos que você armazena durante este período são aprovados como um multiplicador de acerto crítico 100 vezes maior. Tempo restante para a missão: 10 dias, 10 horas, 5 minutos. 10 dias, David franziu a testa. O tempo passou rapidamente e os 29 dias originais fizeram-se agora apenas 10 dias. E sua equipe, o poder de combate disponível, contava com apenas 7 membros. E 2 em que não posso confiar. Um deles, um Esper Júnior recém-desperto. Sentindo uma dor de cabeça chegando, David esfregou as têmporas e olhou para Duke, que ainda estava avaliando Little Black. Antes que ele pudesse terminar a frase, os ouvidos de David se contraíram e ele ouviu o som dos saltos altos se aproximando por trás. Svi. David agarrou com força sua lâmina de guerra de liga leve e rapidamente se virou. A lâmina de guerra de liga parou precisamente 1 centímetro do pescoço de Mônica. Mônica olhou para a lâmina de guerra de liga leve e transmitiu satisfação. Então, ela notou Duke não demorou muito. Nada mal, novos companheiros em apenas alguns dias. Aproveitando a oportunidade, ela perguntou, eu me questionei se você tem. Antes que ela pudesse terminar a frase, David retraiu sua lâmina de guerra e interrompeu friamente, não estou interessado. Observando as costas de David, Mônica silenciosamente limpou uma marca vermelha em seu pescoço. Há algo em que você definitivamente estará interessado, disse ela, pisando nos saltos altos e acompanhando o ritmo de David. Duke ouviu a voz e olhou. Ele declarou uma sobrancelha e endireitou sua postura. Que beleza! A figura de Mônica tinha tudo o que se pudesse desejar, exalando o charme de uma mulher madura. Gulpe, Duke engoliu um bocado de saliva. David olhou para ele e disse, pare de olhar. Ela pode nocautear 3 de vocês com um soco. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.